Glória a Deus. Aleluia. Senhor Deus, eterno Pai, te agradeço, Senhor, pela oportunidade, Pai, de estar aqui, levando a tua palavra. Que o Senhor Deus venha fazer com que eu consiga, Senhor, passar para a tua igreja, Pai, que o Senhor ministrou no meu coração. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. 2 Coríntios 9, 6. É uma passagem que todos conhecem e que ela por si só ela já é autoexplicativa. Não tem muito o que se dizer sobre 2 Coríntios. 9, 6. Está escrito assim: e isso afirmo: aquele que semeia pouco, também colherá pouco. E o que semeia com fartura, também colherá com fartura. Cada um contribua segundo o que tiver proposto no teu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Deus pode tornar abundante em vocês toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, vocês sejam abundantes em toda boa obra, como está escrito: distribuiu, deu aos pobres, e a sua justiça permanece para sempre. Deus que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará as sementes e multiplicará os frutos da justiça de vocês. Assim, vocês serão enriquecidos em tudo, para toda a generosidade a qual, por meio de nós, resultam em orações e gratidão a Deus. Porque o serviço dessa assistência não só supra a necessidade dos santos, mas também transborda em muitas orações de gratidão a Deus. Como eu disse, esse aqui é um texto que ele é autoexplicativo, não tem muito o que se dizer sobre, mas quando a gente entende que o que a gente semeia vai ser aquilo que a gente vai colher, a gente tende a querer semear mais para poder colher mais. Não que isso seja uma forma de barganha com o Senhor, porque a gente não consegue barganhar com o Senhor. Só que a palavra diz que quanto mais você semeia, mais você vai colher. E a gente tem que semear de acordo com o que está no nosso coração. Não porque a dízimo não é só sobre, dízimo e oferta não é só sobre dinheiro, não é valores. Quando você dizima, você está reconhecendo que você confia no Senhor. Que o Senhor é a sua provisão, independente de qualquer coisa. E a partir do momento que a gente dizima e a gente oferta, a gente está honrando ao Senhor. E existe uma chave muito poderosa, que é a obediência. Quando a gente cumpre o que está na palavra do Senhor, a gente é obediente, Deus ele nos abençoa. E é uma declaração de fé, porque quando você dizima, você diz: eu creio no Senhor, eu creio que a provisão vem do Senhor. Eu sei que independente da situação, independente da circunstância, Deus é quem vai suprir todas as minhas necessidades. E essa palavra ela falou bastante comigo em relação às vezes eu fico perguntando para o Senhor, mas eu trabalho tanto, eu corro tanto, e eu estou sempre fazendo, e às vezes, não que falte, mas poderia ser de uma forma diferente. Aí eu entendi que a partir do momento, e eu vejo isso muito no meu esposo, porque antes, quando a gente já tem muitas contas, quando a gente tinha muitas contas, ele ficava muito preocupado, ele não dormia direito, o estômago dele doía. Só que quando ele entendeu de confiar no Senhor, gente, ele não tem mais dor de estômago por causa de conta, não. Ele não perde sono por conta de conta, não. O mundo tá desabando, ele tá lá tranquilão. Aí eu falei, não, ele entendeu o que é esperar do Senhor. E ele espera no Senhor. Eu tento imitar ele, porque isso é interessante. Porque a gente tem que realmente viver dessa forma. Independente das circunstâncias, a gente tem que confiar no Senhor. A gente tem que entender que o Senhor que é a nossa provisão. Não vai adiantar a gente ficar arrancando os cabelos, não dormindo direito, preocupado, com dor de estômago, porque a gente tem um boleto para pagar, uma conta de água para pagar. Sendo que a gente corre tanto atrás e acaba esquecendo que é
Senhor que provê. Às vezes você acorda mais cedo para trabalhar, às vezes o Espírito Santo falou muito comigo em relação a isso, porque às vezes eu falo assim, eu não vou acordar de madrugada para orar porque eu estou com preguiça. Mas quando eu tenho uma encomenda que toma toda a minha madrugada, eu vejo o sol raiar, acordada, trabalhando. Mas quando é necessário dar ali a primeira parte para o Senhor acordar mais cedo, dormir um pouco mais tarde para orar, eu acabo procrastinando. Aí o Senhor falou, mas e aí? Porque que para o seu trabalho, você consegue acordar mais cedo. Tem encomendas que o cliente pede para entregar às 6 horas da manhã. Eu acordo 4h30, 5 horas. Sorridente. Só que se eu tiver que acordar e o Espírito Santo me acordar para orar, eu vou relutar na cama. Eu falo, não quero, eu quero dormir. Mas aí eu esqueço que eu não estou colocando o Senhor como primeiro lugar. Ou seja, tudo que eu estou fazendo, toda essa correria vai ser em vão. Porque o princípio que é Deus, que é a primícia, não está acontecendo. Então, assim, se não olhar uma palavra, não é não gostar de pregar, mas porque toda vez que eu prego, eu apanho. Entendeu? Então, você fala assim, eu vou pregar, mas eu sei que eu vou apanhar. E tipo assim, o Espírito Santo ele fala muito claramente, fala, tá errado nisso, tá errado naquilo, como que você vai pregar primícia se você não está dando a sua primícia? E eu nem estou falando de dinheiro. Eu estou falando do seu tempo comigo, do seu devocional comigo, da sua entrega para comigo. Aí eu falo, Senhor, mas tá, e aí eu vou lá e vou pregar e vou falar que eu estou tudo errado? Vai, porque está errado. E é nessas horas que você está ali, que você está estudando para poder trazer uma palavra, o Espírito Santo começa a falar com você e você realmente vê que você está errado, que você precisa mudar, porque a partir do momento que a gente entende que o Senhor é primeiro, tanto no nosso dízimo, na nossa oferta, na nossa vida, tudo se torna mais fácil. Amém. E como a pastora disse, né, que o fato que ela me colocar um pouquinho mais para pregar, para que isso fosse uma forma de levar a minha filha a entender mais sobre a palavra, vai acontecer hoje, tá? Ela falou assim, vai pro culto hoje, eu falei, vou, tenho palavra de oferta. Ela disse, sua oferta já está pronta, querida? Eu falei, tá. Ah, você vai falar sobre o quê? Eu falei, tá. Ah, não, tá. Dedilhou assim, com uma facilidade tremenda. A palavra me deu uma outra que eu falei, continue, vai falando, continue. E foi algo assim muito espontâneo da parte dela, foi tá. Então, o Senhor realmente confirmou que é a partir disso daí que Ele vai converter a minha filha. Amém. Eu creio nisso. Porque é tudo muito espontâneo. Eu não pergunto, ela me ajuda nisso. Ela chega e fala, mãe, é assim. Aí ela falou o que eu achei muito interessante. Tem uma coisa que ela se contradiz, porque ela não acredita em dons. Ela fala que, Deus te dá, não. Ela não acredita. Aí hoje ela falou assim, sabe por que eu falei tudo isso pra você em relação a essa palavra de oferta? Porque foi um dom que Deus me deu. Eu falei, amém, Jesus. Ela mudando de ideia. Que Deus dá dons pra gente. Ela não acreditava nisso. Eu falei, amém, Jesus. Olha, dentro da minha cabeça, amém, Senhor, obrigado, Espírito Santo. E eu continuo. Então é interessante essa palavra. Aí eu falei, gente, é algo tão bom de se ver que é gratificante estar aqui dando esse testemunho, e eu vou dar esse testemunho toda vez que eu vim dar uma palavra, que eu tenho certeza, em nome de Jesus, que ela vai ajudar em todas as áreas. E é sobre isso, gente, é sobre a gente, tipo assim, eu vejo isso muito na minha filha, a semeadura, tipo, semeando um pouquinho, e um dia eu sei que essa semente ela vai frutificar. Amém. Aí hoje eu falei pra ela, você vai estar lá em cima, lá na igreja, pregando essa palavra em nome de Jesus. Ela falou, eu não vou não. Eu falei, vai sim, em nome de Jesus. É uma semente, a nossa oferta, o nosso dízimo também é uma semente. A gente semeia, e quando a gente planta uma sementinha, a primeira coisa que germina é a raiz. A gente não vê a raiz, mas ela é a primeira que germina. Aí depois que vem os frutos, às vezes a gente dizima, oferta, fala, Senhor, mas não está acontecendo, o Senhor não está frutificando. Mas a raiz está ali, ela está crescendo, está germinando. E quando o fruto vier, esse fruto vai ser muito melhor do que aquilo que você imaginou. Aleluia. Então, eu vejo muitos na nossa vida. Lembrando que a gente semeia na vida das pessoas, a gente
semeia dentro da igreja, a gente vê os frutos, a gente come os frutos dessa semente. E é muito bom quando você olha e fala, Senhor, eu nem esperava por isso aqui, mas isso aqui aconteceu, e você fala, gente, com certeza foi alguma coisa que eu semeei na vida de alguém. Sim. É Deus lembrando de você, de quando você plantou uma coisinha, isso fica na memória do Senhor. Tudo que você faz aqui, o seu dízimo, a sua oferta, o seu tempo para com outras pessoas, nunca é em vão, sempre vai ter um retorno. Só que, como eu digo, às vezes a gente quer que a planta cresça rápido, mas ela não cresce, ela tem o seu tempo certo. E o tempo da colheita é a hora que Deus quer que ela seja. Então a gente tem que esperar no tempo do Senhor, que as coisas vão acontecer no tempo do Senhor. A gente quer colocar a carroça no meio dos bois, a gente acaba andando para trás. Então a gente tem que semear, crendo que aquilo irá dar fruto, que vai frutificar e que a gente vai colher as bênçãos do Senhor. Porque tudo que a gente faz para Deus não volta vazio. Tudo que você empresta para o seu irmão, para o seu próximo, você está emprestando a Deus. Deus ele não te deve nada, ele não deve nada para ninguém. Então nunca ele vai ficar te devendo. Tudo que você emprestar para alguém, Deus vai te recompensar novamente. É sobre isso. Foi isso que Deus me deu. E é isso que eu queria passar para vocês. E agradecer a oportunidade de estar aqui mais uma vez. De estar tentando levar a palavra do Senhor. E que os irmãos me ajudem em oração para o Senhor continuar ministrando no coração da minha filha. Para que ela cresça, em nome de Jesus. Não desista disso. Sim. É algo que Deus já colocou no meu coração e que vai acontecer. Amém. Eu vou estar orando pelos dízimos, pelas ofertas. Senhor Deus, eterno Pai, que o Senhor possa vir visitando, Senhor, a vida de cada irmão que aqui está, Pai. Que o Senhor Deus possa visitar a dispensa, Senhor, a conta bancária, Pai. Que o Senhor Deus possa trazer, Senhor, a provisão necessária, Pai, a qual eles estão precisando, Senhor. Nós não sabemos, Senhor, sobre a vida financeira dos teus filhos, Pai, mas o Senhor os conhece, o Senhor os vê, Pai. Que o Senhor Deus venha, Senhor, trazendo, Pai, aquele fruto, Pai, que foi plantado, aquela semente, Pai, que foi plantada lá atrás, Pai. Que o Senhor possa trazer para eles, Senhor, abundantemente, Senhor, um cesto cheio, Pai, de frutos, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, que eu te peço e te agradeço. QR Code atrás da cadeira e caixinha ali atrás. Amém. Glória a Deus, aleluia.